Olá, telespectadores da TV FIB, canal Universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber hoje em seus estúdios o professor e consultor organizacional, estrategista, professor Carlos Sete. Fique conosco, voltamos já já. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Vestibular 2023. Inscreva-se fibbauru.br. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, hoje recebendo o professor e consultor organizacional Carlos Sete. Já é um assíduo aqui no Mundo Acadêmico. Nós temos a prática de fazermos um programa avaliando sempre o semestre anterior, né? E como terminamos o primeiro semestre de 2023, o professor Carlos Sete está aqui para discutir alguns pontos dos cenários econômicos, do que aconteceu no primeiro semestre e o que está para vir aí em 2023, a partir de agosto agora. Sete, é importante a sua presença aqui em nível de comunidade mesmo, a TV universitária tem esse princípio, tem esse objetivo, de você especificar o que aconteceu no primeiro semestre, em nível macro. Eu queria começar com você, discutindo primeiro os cenários econômicos em nível macro, e depois nós descermos, num segundo momento, para o nível micro, ou seja, Bauru e região. Tá? O que a gente não estava discutindo, agora você trouxe alguns números interessantes aqui, e eu gostaria de você, como estudioso da área econômica e de estratégia organizacional, onde você atua como consultor organizacional. Eu queria começar com você analisando aqueles indicadores básicos da economia, do que aconteceu o ano passado. Você projetou alguns dados para esse ano, e o que está para vir aí para 2024, né? Em termos de PIB, desemprego, câmbio, Selic e o IPCA, né? Que nada mais é do que a inflação oficial do governo. Sim. Seja bem-vindo. Obrigado, viu, Carmen? A situação é mais ou menos o seguinte: todos os dados que eu vou fornecer aqui são dados baseados no boletim Focus do Banco Central. Porque assim a gente se baseia numa coisa que todo mundo segue, uma coisa oficial. Esteja bom ou não, é uma coisa oficial, né? O mundo econômico, o financeiro segue as previsões do Banco Central através do boletim Focus. Então os dados que eu vou colocar aqui são com base no Banco Central. É o seguinte: este ano, o que a gente pode dizer? Este ano, a previsão de um crescimento do PIB, né, que é o produto interno do país, né, toda a produção de riqueza do país, ele está em torno de 2,2%. O ano passado, só para a gente fazer uma análise, ele terminou o ano com 3,8%. Crescimento do PIB 3,8%, agora 2,2%. Não está ruim, porque é uma mudança de governo, mudança de política econômica, mudança de filosofia, de gerenciamento da economia como um todo. Pior é se tivesse crescimento zero. Não é, vai ter um crescimento positivo de 2,2%. Segundo lugar, a inflação deve terminar em torno de 5%. O boletim do Banco Central crava em 4,8%, né? Que é o IPCA, né, Sérgio? Que é o IPCA, é o que você falou que é o IPCA. Indicador básico da economia. Da economia. De inflação, né? Por isso até na política, eu vou fazendo alguns ganchos, eu acho importante. Por isso até na política moderna, que o mundo inteiro faz, é que o Banco Central de todos os países, ele deixa a taxa de juro alta, no objetivo de trazer a meta da inflação, a inflação para a meta, vamos dizer. E a meta do Brasil é 3%. Pra você ter uma noção, a meta estabelecida é 3%. Nós vamos terminar com 4,85%. Então, por isso, há uma tendência, então, de que a taxa de juros permaneça ainda em alta.
algo, para terminar o ano, números redondos para o telespectador memorizar mais fácil, 12%. Algo em torno de 12%. Essa política é por conta de derrubar a inflação. E nós sabemos que derrubar a inflação é importantíssimo para todas as classes sociais, principalmente para a classe mais humilde, né? A inflação, ela, como conceito econômico, ela é a alta generalizada dos preços. Ora, se há uma alta generalizada dos preços, quem mais sofre é o pequeno. É o cara que tem menos salário, que tem menos renda, poder aquisitivo. Então, por isso, todos os governos tentam derrubar a inflação. Isso como regra de um mundo globalizado. Veja o sofrimento que os Estados Unidos está tendo, que é um país que todo mundo acompanha, uma inflação entre 7% e 8% ao ano. A nossa está em 4%, nós estamos desse jeito. Imagina um país, eu cito os Estados Unidos, como poderia citar a França. A primeira economia do mundo. Primeira né? economia do mundo, é um país que não está acostumado com inflação alta. A inflação deles era 1%, 2% de inflação. Está com 7 para 8. Imagina assim o desarranjo, né? Há um desarranjo total. Estrutural. Da economia. Por isso que todos os países do mundo, globalmente falando, tentam primeiro derrubar a inflação. Porque a inflação penaliza os mais humildes, não tenha dúvida. Bom, então isso eu acho que fazendo um gancho, porque os juros está alto, é que dentro de um mundo globalizado é assim que se trata as questões da economia. São princípios estruturais da economia. Da economia. Quando a inflação baixar ou voltar para a meta, certamente os juros baixarão. Aí favorece compras a prazo, vendas a prazo, há um movimento de crédito. Mas não adianta nada eu ter um movimento de crédito com inflação alta, piora a inflação. A verdade é que esses 5% vai virar 6%, vai virar 7% por conta disso. Então, acho, a meu ver, que dentro do que há de mais moderno em termos da economia, e o mundo inteiro pratica assim, eu acredito que nós estamos no caminho certo, é uma questão de tempo. Então, o que eu acho que houve de importante, né? O desemprego baixou um pouco. Né? O desemprego baixou 0,6%. Que é bastante relevante. É relevante. São 750 mil vagas. Mil vagas, esse semestre. Então, pegando de janeiro a junho, isso semestral. Então, acredito eu que tem alguma melhora nesse sentido. O que eu percebo é assim, há uma incerteza no mercado ainda. Eu dou consultoria estratégica. Então, eu trabalho só com alta direção, portanto, os caras que pensam, dono, diretor... Pensam o negócio. Pensam o negócio como um todo. Há um grau de incerteza muito grande. Tanto é que o investimento, de forma geral, parou. Ninguém está comprando aquela máquina mais, ninguém está ampliando o negócio, ninguém está fazendo nem campanha de marketing, embora seria recomendado campanha de marketing. Quando você está no freio. Quando você está num processo de queda de vendas, você teria que colocar marketing. Divulgar o seu negócio. Você pode até não comprar uma máquina, porque você vai falar, vou comprar uma máquina, não vou ter produção para ela. Mas campanha de marketing, o pessoal segurou num grau de incerteza muito grande. Então, eu percebo isso claramente, né, dentro da economia. E outra coisa que eu gostaria de comentar, né, o mundo todo trabalha com o que a gente chama em economia o tripé econômico. Eu vou falar um pouquinho de economês agora, mas é importante... falar de economia para o telespectador é importante explicar basicamente aquilo que o mercado se discute em sala de aula e que vocês que estão nos assistindo enxerga aí no dia a dia acontecendo aí, quando vai no supermercado, quando vai pagar um tributo, né? Poxa, esse tributo está muito alto, etc, né? É isso que o Sérgio está comentando. Existe um tripé econômico e que ele vai comentar, que é justamente aquilo que nós sentimos lá na ponta como consumidores. Isso. Influencia influencia nós, consumidores, na ponta. Né? Exato. Que o tripé, ele é macroeconômico, ou seja, é a economia do governo, o governo, se fizer bem, a microeconomia, que somos nós aqui, pobres mortais, a gente vai viver melhor. A gente vai no supermercado pagar menos preço, vai num posto de gasolina, vai comprar um remédio, etc. Então, mas tem que ter uma política macroeconômica acertada. Então, esse tripé que o mundo inteiro trabalha, sempre lembrando que nós estamos num mundo globalizado. Isso aqui... Eu sempre converso com os alunos em sala de aula que o mundo globalizado é como uma corrida de Fórmula Indy no oval. Exato.
aquela velocidade. Se você bobear, você vai para a cerca e você viu o que acontece no global. Então, é muito veloz, muito rápido, você não pode marcar bobeira. Então, eu sempre comparo isso nas minhas aulas, né, que é uma corrida de Fórmula Indy no oval. Então, essa política macroeconômica, que é baseada no tripé econômico, o que é esse tripé? Esse tripé ele é composto com 3 elementos. Primeiro, meta de inflação. Segundo, câmbio flutuante. E terceiro, gasto público do governo. São as 3 coisas. Então, no Brasil, vamos analisar. A inflação está sob controle? Nesse momento está ficando sob controle. Mas veja, ela está anualizada em 4,8, né? Mas ela está sob controle. Então, a câmbio flutuante está. Você viu que o dólar até baixou e eu vou explicar daqui a pouco por que o dólar baixou. Essas 2 variáveis, elas vão relativamente bem. A terceira é gasto público. Esse não vai bem. Então, vamos comentar economicamente falando. As 2 primeiras, elas estão no comando do Banco Central. E o Banco Central, a partir do momento que ele se tornou autônomo, né, ele vai adotar uma política que ele entende que ele vai administrar a moeda, que ele vai administrar a inflação. Então, o nosso Banco Central, economicamente falando, está fazendo o papel dele, porque as 2 variáveis iniciais, que são meta de inflação e câmbio flutuante, estão acontecendo. O gasto público é uma preocupação. Eu vou trazer uns dados do primeiro semestre, portanto, janeiro a junho, que já foram publicados oficialmente. O gasto público tem a ver com uma questão que a gente chama de superávit primário em economia. O que é o superávit primário do governo? É a receita que ele arrecada menos a despesa que ele gasta, sem considerar o pagamento dos juros da dívida. Então, o gasto primário é isso. O gasto primário deixado pelo governo anterior, em dezembro, foi superávit primário de 54 bilhões de reais. Positivo. Voltando superávit. Nesse semestre, janeiro a junho, eu falo porque isso não tem nada de julho ainda. De janeiro a junho, houve um déficit do governo de 42 bilhões. Ou seja, o governo gastou mais do que arrecadou, 42 bilhões. Aí, se eu fizer uma conta de matemática, eu tinha 54 positivo. Estou com 42 negativo, eu somo os 2. Significa que o governo gastou 92 bilhões de reais. Consumiu o 54 e ficou um déficit de 42. Isso preocupa, né? Porque para onde está indo esse gasto? Segundo lugar, dependendo desse gasto, ele gera inflação, ele gera um desequilíbrio dentro da economia. E talvez ele seja o mais relevante, porque esse gasto é exatamente o dinheiro que saiu. Então eu gostaria só de explicar, até comentando com o Carobino aqui, antes de montar o nosso programa, eu falei, Carobino, eu queria a oportunidade de explicar como funciona a macroeconomia a nível do mundo. Então, a preocupação do Brasil hoje, para o segundo semestre, Carobino, você me perguntou como vai ser, é segurar o gasto público. Esse é o X, porque câmbio flutuante está indo, meta da inflação, a gente percebe que está sob controle, né? Você vai no supermercado hoje, você percebe que o preço está mais estável do que há 1, 2 meses atrás, você percebe, e o povo sente. Sobre câmbio, eu queria falar uma coisa importante, por que o dólar está baixo? Em primeiro lugar, porque de março a junho é a maior exportação de agronegócio. A grande safra do agronegócio brasileiro exporta nesses 4 meses. Quando eu exporto, entra dólar. O dólar mais saudável que pode entrar em um país é o dólar da exportação. Porque eu estou vendendo produto brasileiro lá fora, alguém está me pagando, paga em dólar. A moeda internacional é dólar ainda. Então entrou muito dólar. Quando entra dólar, o dólar funciona como lei de oferta e procura. Entrou muito dólar, ele vai baixar. Graças a Deus ele baixou. E entra para a reserva do país. Entra para a reserva do país, muito bem colocado. A reserva do país é que garante qualquer ataque especulativo à moeda. Exato. Qualquer ataque especulativo à moeda, o Brasil mostra assim, ó, peraí, o meu... Uma reserva. O meu cheque é esse aqui, ó. É uma reserva. Isso é que ótimo. É proveniente da exportação. Que é proveniente da exportação. Isso que é importante. Porque, voltando a dizer, a exportação é a entrada mais saudável de recursos para um país. Porque além
da entrada, porque eu vendo o produto, eu gero emprego. Eu estou gerando emprego aqui que está trabalhando e exportando. Então tem que ser muito bem incentivado. E a segunda razão, porque o dólar caiu, é o alto investimento de pessoas estrangeiras trazendo dinheiro para o Brasil. Por quê? É por causa do Lula, por causa do Bolsonaro, por causa de quem quer que seja? Não. É por causa da economia. Então eles estão trazendo que o dólar está baixo, então eles entram, investem aqui, aplicam na renda fixa. Porque o juro está alto também. Porque o juro está alto. Aí vem a questão da Selic de 13,75 que caiu para 13,25 agora essa semana. E deve chegar a 12. E deve chegar a 12 no final do ano. O que mostra uma tendência. Então o capital estrangeiro... Ele vem aonde está pagando mais juro. Onde está pagando mais juro. Então entre pegar o dinheiro americano com uma inflação de 8, ele prefere vir no Brasil, que ele ganha 12 com uma inflação de 5. Exato. É essa conta. Ninguém faz pelos olhos do Bolsonaro, do Lula, do Fernando Henrique, de quem quer que seja. Pelo movimento do mercado. Pelo movimento do mercado. Então, uma vez, eles estão investindo muito no Brasil em termos de câmbio, de dólar. Aí eles entram com dólar, porque é capital estrangeiro. A hora que entrou, também ajuda o dólar a baixar. Exato. Então, exportação e entrada de investimento ajuda a baixar. Mas olha, o risco, eu coloco o risco, porque nós estamos falando de segundo semestre, na hora que o juro começar a baixar, e o rendimento não for tão bom, eles devagarinho vão sair, desaplicar esse dinheiro que está em renda fixa, ganhando 14% ao ano, e vai jogar para fora. Aí o câmbio corre o risco de subir. Tanto é que a previsão do próprio Banco Central para o fim do ano é um câmbio entre 5 e 5,10. Não é mais os 4,80 que está hoje. Então é só para explicar como funciona a economia. Eu acho importante, porque tem muita especulação, tem muito fake news, tem muita coisa no mercado e que se a gente não tem fundamentação, a gente entra nessa. Né? E toda fake news é uma mentira. Seja para cá ou para lá, para o A ou para o B, a fake news é uma mentira. Então eu queria ter a oportunidade de explicar isso. Ô Sete, eu queria, dos indicadores que você comentou, me chamou a atenção, queria que você abrisse um parêntese aqui e falar um pouquinho rapidamente da queda da Selic. Né? O governo já reduziu para 13,25, o mercado já sentiu isso, né? Essa semana operou, embora a Bolsa tenha caído já no 9º pregão consecutivo, né? Em decorrência dessa queda de juro, os investidores estrangeiros saíram, tá? Aquilo que você explicou, ele está procurando aonde está pagando mais. Por quê? Porque a ata do Bacen, do Copom já sinalizou mais 0,5% na próxima reunião em setembro. Perfeito. Tá? Então, ou seja, de 13,25 teremos aí a 12,75. Isso. E projeção para o final do ano em 11,75, 12%. É a projeção. Sim. Isso favorece a economia, sabemos disso, né? E isso estimula o crédito. Isso. Eu queria que você comentasse rapidinho sobre a ótica das empresas, do investimento. Sim. Olha, as empresas, na média da empresa brasileira, ela necessita muito de capital de giro. Exato. É interessante que, a meu ver, eu fui diretor de empresa há 22 anos, até dezembro do ano passado, então eu sei como é que é gerenciar isso. Então, a meu ver, na média, as empresas brasileiras estão bem estruturadas em termos de capital fixo. O que é isso? Em termos de maquinário, equipamento, tecnologia, elas estão, mesmo a pequena. A pequena já se arrumou, né? Ela já está se arrumando dentro dessa modernidade da tecnologia digital. Então, as empresas brasileiras, na média, elas estão estruturadas em termos de capital fixo, né? De estrutura para produzir. Em outras palavras, a estrutura para produzir. O que elas precisam, sempre precisaram, e nesse momento também, é capital de giro. Quando a taxa Selic baixa, a taxa do financiamento do capital de giro pelos bancos baixa. Então é possível que a empresa... Que é o custo do dinheiro, né? Que é o custo do dinheiro. Que é possível a empresa, então, tomar recurso a juros mais barato, porque ela, na média, precisa disso, nem que seja de um desconto de duplicata, ela precisa. É uma conta garantida. Algumas linhas de crédito muito usadas no Brasil pelas pessoas jurídicas. Ela precisa disso para financiar o quê? Financiar a compra de matéria-prima sua, financiar o pagamento de despesas correntes, financiar
folha de pagamento, né? Pagar impostos, e aí a economia gira. Só que para tudo isso, que é importante, porque essa pergunta, Carolina, foi em relação à taxa de juros. Exato. Eu preciso ter o consumo aquecido, eu preciso ter demanda. Então, é importante a gente entender como funciona a economia. Uma coisa ajuda a outra, ajuda muito. Você nem imagina o que ajuda. Mas também nós precisamos ter uma demanda aquecida. Legal. Bom, ótimo isso aí. Eu queria justamente, como você está sendo muito didático hoje, eu gosto disso porque quem está nos assistindo pode não entender muito de economia e quando nos assiste fala, caramba, que legal, né? São pontos que a gente explica em sala de aula, você como professor de economia e planejamento estratégico, mas isso não sai dos muros de sala de aula. E esse programa é uma oportunidade disso. Sete, estamos caminhando para o final do programa e eu gostaria de entrar justamente no segmento local e regional. Sim. Reservar aí os 5 minutos finais aí do programa para você trabalhar. Eu sei que você trouxe alguns números aí atualizadíssimos da Fiesp, inclusive, do que está acontecendo em nível de indústria, comércio e serviços de Bauru e região. Sim. Você poderia trazer para os telespectadores isso e fazer alguns comentários qualitativos aí desses números. Antes até de colocar, eu queria só fazer assim, um elogio a duas grandes instituições que nós temos em Bauru, que são atuantes. Uma é a Ciesp, né? Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que é um braço da Fiesp, que você citou, que faz um trabalho excelente. Tem grupos, né? De estudo, né? Grupo de estudo. Gente muito boa que está liderando esse grupo, uma gestão ótima. Que às vezes fica na retaguarda e ninguém enxerga. Ninguém enxerga, mas faz um excelente trabalho. Tem grupos de estudo ali. De apoio, né? De apoio. Para os gestores tomar decisão. Funciona direitinho. E a ACIB, Associação Comercial e Industrial de Bauru. Eu acho excelente. Né? Eu tenho assistido algumas palestras, tanto de um quanto de outro, nesse tempo que eu tenho agora, eu tenho mais tempo agora, mas excelentes. Eles trazem pessoas ótimas para fazer trabalho, fazem um trabalho para a cidade. Os dois, né, fazem trabalho para a economia da cidade. Para os empresários. Para os empresários. Focado no empresário, mas também focado até no colaborador. Palestras que são muito inteligentes. Eu queria primeiro ressaltar o trabalho dessas duas instituições. Muito boas mesmo. Eu estou com mais tempo agora, tenho participado mais. Bacana. Agora, falando da cidade, né, o que a gente percebe, nós fizemos aí 127 anos, em 1º de agosto, né, deste ano. O que a gente percebe, Bauru, nós que estamos há muitos anos, tem um diagnóstico assim da cidade. A cidade está crescendo no ritmo que o país cresce, né? Mas a cidade está crescendo, mas com uma característica de quem está crescendo. Eu até citei para você, Carolina, aqui no bastidor, que cidades como Ribeirão, como Piracicaba, né, como Sorocaba, têm crescido muito dessa forma. Como o Bauru está crescendo, Marília está crescendo assim. A gente cresce através dos bairros. Os bairros, eles viram mini cidades, eles têm vida própria. Então o bairro, ele tem lá seu supermercado, sua padaria, seu dentista, coisa que fala, dentista, tá lá suas clínicas, médico, entendeu? Etc. Oficina mecânica, tem tudo os bairros são mini cidades. E Bauru está acontecendo isso. Vou citar assim, você pega o bairro Meridota, se você for no Meridota, se você pudesse, você acha que o Meridota é uma outra cidade. Tem uns 5, 6 mil habitantes, né, ou casas lá no Meridota, ele tem vida própria. E quem está montado o seu comércio ali está crescendo, está pujante. Porque o cidadão que mora ali no Meridote, no exemplo que eu dei, não precisa mais vir até a cidade, ele pode até vir no calçadão, vir no shopping. Mas se ele precisa, ele vai ali, ele compra, ele tem uma cidade. Então eu acho que a característica de Bauru, assim como cidades médias e grandes do interior, o crescimento é mesmo através de um crescimento da pujança dos bairros, que tem vida própria. Porque o bauruense e o brasileiro, Carolina, é um empreendedor nato. É um empreendedor nato. O cara monta a lojinha dele, monta a oficina mecânica dele. Pequeno negócio. Pequeno negócio. Ele é empreendedor. Nós, brasileiros,
E nós, bauruenses, não tínhamos Bauru empreendedor tem uma estrutura do empreendedorismo altíssima. muito né? forte. Com o apoio do SEBRAE, principalmente. SEBRAE, que é uma entidade magnífica, né? que cuida do micro e pequeno, Exato. sempre foi. Né? Cuidadoso com o micro e pequena empresa. É competente nas orientações, Exato. no diagnóstico. Então, você vê que Bauru tem uma estrutura. Uma cidade com aproximadamente 400 mil habitantes, não chega a isso, mas quase isso. Mas que, se olhar bem, a gente consegue entender que é uma cidade que tem qualidade. Qual que é a base da economia de Bauru, Sete? Olha, uma coisa importante. Do agro e do negócio mesmo, da indústria. Sim, da o comércio prestação ainda de é forte, o comércio é forte. Está fortalecido o comércio de Bauru. É um polo regional. A queda de vendas no comércio é porque houve uma queda de venda no Brasil. É reflexo contracionista da economia. Economia. Então, elevação do juro, etc. Nós estamos no país. É reflexo. Nós estamos no Brasil logo. Mas eu vejo assim, a gente é um polo ainda e queria também ressaltar uma coisa que na minha pesquisa eu levantei. Bauru, de janeiro a julho, ele cresceu o número de empregos, ou seja, houve mais admissões do que demissões. De janeiro a julho nós criamos 4.800 novos empregos. Veja bem, numa economia que está relativamente contracionista. Então, a gente cresceu o número de emprego esses 7 meses. São números da Ciesp, né? Da Ciesp. O que significa uma coisa que é muito bom para a cidade. A gente não depende de um ramo só. Nós temos em Bauru vários ramos de atividade, a economia é movimentada por vários ramos. Tem o ramo de comércio dos shoppings, do calçadão, tem o ramo da gráfico, tem o ramo metalúrgico mecânico, tem o ramo de alimentos, etc, etc. Dá para citar vários. Então, como a gente não depende de um ramo só, a gente não é um polo. Vou dar um exemplo com todo respeito a Jaú. Jaú é um polo calçadista. Vai ver a realidade de Jaú em termos de desemprego, é outra coisa. Porque depende muito de uma determinada atividade. Nós, em Bauru, não dependemos de uma grande atividade, falar, se isso aqui não for bem. Então, a gente é misto, a gente é mesclado. E essa métrica que favorece o emprego. É essa colocação que eu queria fazer. Legal. O potencial de consumo de Bauru é grande, maior da região, por quê? Porque ele concentra o consumo não só da cidade, mas de todas as regiões. Você está falando de Pederneiras, de Agudos, etc, etc. Toda essa cidade, Duartina. Até Jaú vem para cá. Até Jaú vem. Por causa aqui, né? Por causa dos nossos shoppings, que são muito bem montados. Se você for... Nos grandes magazines. Né? As lojas de departamento. Se você for à noite, no final de semana, em restaurantes. A noite de Bauru é muito, por nós, povoada pela região, que o pessoal vem jantar aqui. Então, uma cidade... Deixa dinheiro aqui em Bauru, né? Uma cidade que é polo. Acho que é uma cidade polo. Temos alguns desafios? Temos, né? Acho que o poder público tem o desafio da saúde, né? Mas também... Que é em nível Brasil. Eu acho que em termos de escolas, Bauru, até onde eu conheço, Bauru está se estruturando, até porque uma parte da verba que vem, 25% é carimbado, ou seja, você tem que jogar na educação, estão construindo várias escolas que vai gerar empregos, que vai gerar outras coisas. Mas a saúde ainda é problema, mas é problema também no Brasil. Essa questão do esgoto, parece que não se resolve. Não se resolve, teria que resolver, porque há muito tempo se... Está falando do tratamento, da estação de tratamento de esgoto, da ETE, que eles chamam, né? Estação de tratamento de esgoto, tem que resolver essa questão, até porque foi arrecadado muito dinheiro já na conta de água, por conta disso, dinheiro do povo. E não foi dada a solução. Não foi dada, tem que dar um retorno a isso. Mas tem muita coisa boa andando, eu acredito que E o ano que vem tem eleição também, tem eleição. Né, independente de quem está no poder político, foi anunciado que vai ter uma reforma do calçadão. Se houver isso, estou falando do comércio, aspecto positivo. do ponto de vista da economia da cidade, é positivo. Se for num calçadão dia de semana, um sábado de manhã, você é povoado aquilo lá de um jeito. Então, se houver uma reforma, né, do calçadão, que é um centro de compras, eu acho que isso é bom para a cidade, independente de ser a Suelen ou não. Perfeito. Sérgio, para finalizarmos, nosso tempo já... Coisa boa acaba logo, como eu sempre digo, né? Eu gostaria que, como de praxe, você comentasse algumas recomendações para o telespectador que está nos assistindo. Pessoa física e pessoa jurídica. Eu sei que existem as de praxe, mas eu quero que você pense no segundo semestre. Sim. A economia continua contracionista, Sim. juro embora descendo lento,
né? Quais são os cuidados que quem está nos assistindo deve ter? Então, olha, em primeiro lugar, pessoa física, né? E não foge a um padrão que eu tenho falado aqui em outros programas, né? A pessoa física fuja do débito de cartão de crédito e de cheque especial. Você pode usar o seu cartão. Eu uso, Carobino, todo mundo usa o cartão, mas paga no vencimento. Porque se você não conseguir no vencimento, você pagar aquela parcela que o cartão te manda e o resto você financiar nos juros do cartão, é o juro mais alto do mercado. Ninguém aguenta esse juro de mercado. E isso é muito importante, que existe uma parcela considerável da população que não paga, não consegue pagar o cartão em dia e financia. Toma uma parte sensível da renda dessa pessoa. Um juro de 12% ao mês não é possível alguém aguentar. Então essa é a primeira recomendação. Cuidado com o seu cartão, porque o cartão é um gasto fácil, né? O cartão está na sua mão. Às vezes, aquela fase do mês, você já recebeu o salário, não tem, você gasta. O cartão é fácil, por isso tem cartão de crédito, você gasta muito rápido. Cuidado, pague no vencimento, não parcele, que você se afunda. E o segundo é cheque especial. Né? Cheque especial, se você tiver com cheque especial e não consegue sair dele, porque às vezes você cobre ele quando recebe o salário, daí 10 dias você está de novo nele, procure seu gerente, faça um consignado. Faz um consignado. Vamos supor que o seu cheque especial é R$2.000, você não consegue nunca cobrir. Vai no banco, faz um consignado, você vai ver que a parcela do consignado, aí você pega o valor, R$2.000, cubra o cheque especial, nunca mais entre. Não entre mais, não adianta, não entra mais. E aí o valor da parcela do consignado, você vai ver que é muito menor do que você ficar devendo por cheque especial. Essas são as recomendações. A renda está curta. Então, cuidado com jantares e cuidado com refeições fora de casa. É a coisa que mais está inflacionando Bauru, refeições fora de casa. Desculpe o pessoal de restaurante, mas tem que dizer isso. Refeições, qualquer que seja ela, seja num sanduíche, ou seja numa refeição, numa pizzaria, é uma das coisas mais caras que tem hoje, a refeição fora de casa. Cuidado com isso, administre seu salário. Né, o nosso saudoso Tancredo Neves dizia o seguinte: nunca gaste mais do que você ganha. Ele falou isso para o país, né, em 1986. Depois ele morreu, não conseguiu assumir a presidência. Ele falava assim: nenhum país vai para frente quando ele gasta mais do que ganha. Nós também, pessoal. Se a gente gasta mais do que a gente ganha, a gente não cresce, não poupa, não guarda para trocar o seu carro, o seu sofá, a sua televisão ou até fazer uma viagem. Então, Carolina, essa é a minha recomendação para a pessoa física. Pessoa jurídica. E é essa onde você atua, inclusive, como consultor. Onde eu atuo muito forte, né? Pessoa jurídica. O que eu recomendo, tenho recomendado, é o seguinte: nesse segundo semestre, faça um caixa. Faça um caixa, né? Faz o máximo possível de caixa. Por quê? Você vai ter uma recuperação das vendas. É previsto uma recuperação das vendas de forma geral no segundo semestre. Claro, dependendo do ramo que você está. Uns vão crescer mais rápido, outros menos, mas vai ter um crescimento da receita. Guarde, termine 31 de dezembro com caixa, sei lá, do tamanho da sua empresa. Você fatura 100 mil, o seu caixa é proporcional, você fatura 500, 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões, é proporcional. Termine com caixa, porque o ano que vem, a previsão é de que vai ser um ano com menor crescimento ainda. Se tiver um menor crescimento ainda, você vai precisar de faturamento. Sem caixa, você vai no banco e se endivida. Então, faça um caixa. Elimine qualquer tipo de dívida e faça uma estratégia de manutenção. Sobrevivência e manutenção. Crescer é para depois. Este ano ainda é sobreviver e manter o que eu conquistei. Até onde eu cheguei, até onde eu havia chegado em 31 de dezembro do ano passado. Manter é a grande estratégia. A hora que o cenário da economia melhorar, se você manteve, aí você cresce. Você vai estar com o motor do seu carro ligado. Aumentou, o cenário virou positivo, você acelera. São as recomendações. Sete, é maravilhoso ouvir você, né? Uma verdadeira aula, você consegue detalhar para quem está nos assistindo conceitos mínimos da microeconomia. Sim. E finaliza com muita propriedade alguns cuidados primordiais para quem está nos assistindo, que muitas vezes passa batido, né? Tanto pessoa física como jurídica. Finalizando o ano, a gente vai fazer de novo, se Deus quiser, aquele programa de fechamento do ano. Muito elucidativo. Obrigado. E gerador de conhecimento para a nossa comunidade. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui nos estúdios da TV FIB.
Eu que agradeço a oportunidade, é muito bom. Eu sou professor do pós-graduação da FIB, né, com muita honra. Então eu fico muito feliz de estar aqui e poder, de alguma maneira, ajudar o pessoal a pensar, né? Muito bom. O objetivo da gente é ajudar. E você que está respirando o mercado aí, toda hora. em nível de consultoria, né, Sete? Sim. Obrigado pela presença. Sempre às ordens, prazer estar aqui, viu? Obrigado pela sua presença e audiência. E até uma próxima oportunidade. Tchau.